Ai, boa. O Vitor já está quase, ele já ia entrar, né? Eu conversei com ele agora há pouco, estava estacionando o carro. E aí, vamos ver quantas pessoas aqui: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Acho que a gente pode esperar aqui mais uns 2, 3 minutos, aí a gente começa. Perfeito. Que interessante. Detecção por batimento cardíaco, hein? Cara, não é muito louco aquilo? Que Eu, ponto eu, nós chegamos? eu fiquei alucinado quando eu vi aquela notícia, assim, eu falei, cara, mas eu achei interessante é que, tipo, é óbvio, né, que a gente que não tá tão mergulhado, às vezes acha que quantum computing é um negócio que tá, digamos, mais para o futuro, mas eu acho que o mais para o futuro seria a parte escalável disso, que quando a gente pega um caso daquele, você fala, olha só que maluquice, velho, o negócio já está em uso e sendo testado e revisado e aprovado, né? Então foi muito louco aquilo lá. Eu li e falei, cara, isso aqui parece notícia de sci-fi. E aí eu peguei e fui pesquisar em outros lugares também, que eu falei assim, cara, isso aqui para ser um viés jornalístico aqui também, eu não duvido, né? Mas impressionante, muito, muito interessante. Em época de guerra tem guerra de narrativa também, né, Fabrício? Total. Tem guerra de Mas narrativa. se a gente for A gente nunca sabe a expandir, verdade na história. narrativa está em todo lugar, né? Se for pensar até no mundo nosso de IA também, quando você vai para o mercado financeiro também, Tá você bem? vê que muitas das vezes, se o negócio está indo para cima ou para baixo, depende da narrativa e do interesse de quem está ali coordenando, né? Então, faz parte do jogo. Com certeza. Tirando os robozinhos aqui. Quantas Olá, pessoas... pessoal, boa noite. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite. Boa noite. Só tô tirando os robozinhos e aí a gente começa. Porque tem um jeito de bloquear. Isso, para mim, é até uma questão do ponto de vista de segurança, né? Quantos robôs de reunião entram na reunião de todo mundo, reunião de negócio, reunião pessoal, que a pessoa às vezes nem sabe, porque uma vez ela entrou na reunião que tinha um desses e tá ali fazendo transcrição e tirando foto das reuniões da pessoa, e ela não está nem ciente, isso está sendo usado para treinar a inteligência artificial ou até para cybercrime, que a gente não está prevendo ainda, né? Olha, a maior parte das pessoas que estão aqui até agora é robô. Não, tirei uns 10 já, ué. Na próxima reunião, eu vou criar umas skills do Fabrício, aí vai ser um robô aqui também, treinado com as minhas skills. Tipo o Roberto. Tipo o Roberto com os agentes dele. Exato. Ai, ai. A gente está com 5, 10, 20, 21 pessoas contando comigo. Engraçado, o número de adesão está caindo, né? Eu acho que isso fica até um ponto para a gente de entender acho que no nível das tribos, entender o que está acontecendo, pegar um relato, para ver se é a dinâmica da tribo, se é a agenda da pessoa que está mudando, ou se é mais uma puxada de volta para o projeto mesmo, que vai morrendo, né? A gente já está com menos da metade dos participantes atendendo a reunião geral, que, claro, eu sou um tarado por aprender, palavra errada, mas eu penso assim, passo parte do pressuposto que a pessoa gostaria de ser um momento prazeroso também, e não uma obrigação, e já está com menos da metade da participação. Iniciando, hoje nós temos 5 pessoas contando comigo, e mais alguma outra que às vezes não listou,
que teve interesse em ser protagonista no dia de hoje. Temos o Fernando, temos a Ayala, o Guilherme, o João. Se me permitem, eu vou fazer na mesma ordem que, inclusive, está a listagem. Então, começando pelo Fernando. E dali a gente vai passando por um. Eu quero ficar por último, quero passar um pouco mais pela plataforma. Acho que a plataforma é uma ferramenta que é uma ferramenta de trabalho nossa. E às vezes o Fabrício me deu um alerta de que às vezes o que é óbvio para mim e que eu tenho utilizado, às vezes não é óbvio para outra pessoa, às vezes tem que levar um pouquinho mais de detalhe para entender, não, é isso ajuda, em vez de ser uma burocracia. Então depois eu quero só dar um ponto, tanto de ferramenta quanto de conscientização do ponto de vista de documentação de projeto. Fernando. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Ô, Vitor, deixa eu começar com um comentário sobre a plataforma. Eu vou, assim, compartilhar, é uma dificuldade minha, tá? Assim, tem muito recurso, tem muita informação, e aí eu fico meio perdido, tipo assim, cara, se eu precisasse começar por 3 passos, quais são os 3 lugares que eu tenho que olhar todo dia para consolidar a rotina e processo nas próximas 2 semanas? Putz, legal, é isso aqui. Quando eu resolver isso, quais são os próximos 2 ou 3 passos, né? Que é aquele conceito de, cara, eu tenho um produtão com um monte de feature, mas, cara, eu vou colocar no ar as 3 features que eu sei que eu preciso estar rodando. Né? Isso me ajudaria, né, se eu tivesse esse direcionamento, ter um direcionamento que conhece a plataforma, que conhece os desafios de gestão de conhecimento, né, e performance do grupo, para me ajudar a direcionar, por conta do disponibilidade de tempo e outras coisas, tá? Não, excelente. Acho que... E aí, a partir daí, eu me coloco à disposição, de repente, para fazer vídeos, né? Tipo, cara, ó, são essas 3 features aqui, vou lá, vou testar, aprendi. Ó, galera, tá aqui o videozinho, feature 1, é assim que a gente faz, é assim que eu estou resolvendo. E isso é uma forma da gente ir construindo a rotina e o hábito de usar a ferramenta. Uhum. Não, agradeço. Acho que ficou uma bela de uma recomendação e um dever de casa. Legal. Bom, entrando nos temas que eu trouxe para hoje, vou compartilhar rapidamente. Cara, eu juro que eu separei o artigo e estou caçando. Tem uma publicação de um professor, os professores da Uninove, onde eu faço mestrado, e acho que um professor da ESPM. Os caras desenvolveram uma escala de adoção, na verdade é uma escala que mede cara, a palavra não é disponibilidade, é aceitabilidade de adoção de ferramentas de IA nas organizações, tá? Mas diferente de outras escalas que medem a disponibilidade depois que a ferramenta foi implementada, depois que a tecnologia foi implementada, eles estão propondo medir isso antes da implementação, para avaliar essa predisposição, Eu vou fazer um resumo, depois mando lá no grupo e também disponibilizo o artigo completo, para quem quiser dar uma olhada. E eu achei bem interessante, e isso se conecta com o segundo ponto. Na quarta-feira eu tive uma reunião, eu participei de um almoço com vários CIOs e CTOs de empresas aqui em São Paulo, um grupo com umas 10, 12 pessoas, e aí, basicamente, todo mundo compartilhando as suas próprias jornadas nas empresas de adoção, né, de IA, enfim, desde o nível do agente individual lá, do Copilot, até o nível corporativo, com os data lakes e processamento de dados. E aí eu achei interessante, né, a forma como esse grupo, né, compartilhou que está adotando. Então, assim, é muito passos de bebê, sabe? Tipo, vamos lá conscientizar todo mundo, né, começar um trabalho bastante fundamental do ponto de vista de treinamento e capacitação das pessoas. E na outra ponta, um trabalho muito, muito forte em relação à governança de dados, né? Como tratar os dados, como trazer os dados para dentro, né? Das várias fontes para dentro, né? Dos repositórios, dos data lakes e tudo mais, e a questão do tratamento da governança, né? De gerenciamento, né? Várias das pessoas ali
adotando modelos onde a TI se encarrega do processo de tratamento dos dados, mas o dono do dado é quem se encarrega de disponibilizar o acesso, de remover o acesso, de trabalhar permissões e níveis e tudo mais. E aí eu achei isso super interessante, queria só compartilhar, e aí, né, a forma como as empresas estão vendo, né, e aí uma dor comum que a gente identificou lá na nossa tribo, que estava presente também nessa conversa e outras que eu tive, que é a dificuldade individual, né? Uma coisa é a adoção corporativa, a outra é a dificuldade individual de cada um. Cara, às vezes, de usar o básico de um Copilot, às vezes usar o básico, né, do chat mesmo, né? E a dificuldade de pensar em casos de uso. Então, talvez, aí, né, chegando na conclusão aqui, não basta ensinar engenharia de prompt, ensinar engenharia de contexto, ensinar a base, mas uma coisa que eu vi legal nos cursos do PMI lá de AI, é essa coisa de pensar no caso de uso e pensar no workflow, né? Eu acho que talvez essas duas coisas tenham que andar juntas, né? Tem que ensinar engenharia de prompt, tem que ensinar as questões mais operacionais do dia a dia, mas acho que vem um passo antes, que é ensinar, cara, entenda de uma forma simples como é que é o teu caso de uso, desenha que seja no papel mesmo, como é que é seu workflow, né? E a partir daí vamos passar a utilizar as ferramentas, e aí, né, prompt, skill e por aí vai, né? Esse era o comentário que eu queria fazer hoje, gente. Então, excelente. Eu até te mandei o artigo que eu acho que é o que você está citando no seu WhatsApp, depois, se for, talvez você consiga até voltar ao tema aqui e falar mais algo. Fabrício, vi que você está com a mão levantada. Vou tentar ser breve aqui, só para não atrapalhar a sequência dos outros. Fernando, acho muito, muito, muito bacana o que você comentou. E aí, construindo em cima do que você falou, uma discussão que a gente teve na tribo, na nossa última reunião, e que eu tenho pensado muito sobre isso, é que, assim, é praticamente impossível para nós acompanhar tudo que vem acontecendo nesse mundo de IA, todas as novas ferramentas, todas as novas, os frameworks. Na verdade, os frameworks não surgem tanto, eu acho que é por isso que as pessoas ainda têm tanta dúvida de como adotar, né? E uma coisa que eu refleti bastante e discutindo um pouco com a tribo ontem, foi assim, olha, eu acho que para o objetivo que a gente tem aqui, para o tema nosso específico, a gente vai precisar de concentrar nessas ferramentas aqui nesse momento. E a intenção de fazer isso foi justamente para falar assim, cara, se a gente tentar explorar tudo que está disponível, a gente pode ser que daqui 6 meses a gente fala assim, eu conheço 130 ferramentas que eu uso 2. Né? Então, a minha intenção foi meio que, cara, que tal se a gente pegar aqui e focar nessas ferramentas aqui e a gente tentar obter o máximo de potencial delas para o objetivo do nosso projeto. Então, assim, foi muito numa linha, e que, quando você estava falando sobre modelos de adoção e dificuldade de adoção nas empresas e tal, eu acho que eu diria, não tem dado para comprovar, mas eu tenho a sensação que isso deve acontecer nas organizações também. Tipo assim, cara, hoje tem tanta coisa, tem tanta ferramenta, processo disponível, e aí? Como que eu faço para dar o primeiro passo aqui dentro da empresa? Que tipo de vantagem eu obtenho agora e que isso vai me levar para outro caminho e para outro caminho, sabe? Então, acho que é uma reflexão extremamente importante que você trouxe e totalmente aplicável para o nosso contexto aqui também do núcleo. Obrigado aí por compartilhar. Legal, Fabrício. Rodolfo? Oi, pessoal, boa noite. Na linha aí, Fabrício, pegando carona na sua fala, hoje eu vivi exatamente esse assunto aí que você comentou, foi muito legal, inclusive depois, Fernando, o Vitor falou que postou, eu não vi aonde que ele postou, mas eu queria ver esse artigo, que eu trabalho numa empresa, eu não sou da área de tecnologia, tá? Trabalho numa empresa bem das antigas, que é de mineração, então, tipo assim, nós somos aquele gigante que é adormecido, né, que rasteja nesse aspecto, né, tipo assim, a verdade é essa, mesmo gerenciamento de projeto é uma briga, porque o nosso negócio não é fazer projeto, nosso negócio é vender minério, né, então é uma luta.
E lá a gente começou nós assim, a empresa, né, disparou alguns programas interessantes de transformação digital, inclusive criou um grupo para uso, a gente lá usa a ferramenta do Copilot, porque é Microsoft, né, dando licenças diferenciadas para algumas pessoas, não sei o quê, e hoje recebemos um e-mail falando, olha, a maior parte das pessoas estão usando o ChatGPT, por favor, tem que usar o Copilot, que é oficial da empresa. Aí criou um canal, tipo assim, para poder, o que você descobrir um agente, um prompt, vão compartilhar. Cara, é grilo, não tem nada no canal, ninguém publica nada. Tipo assim, um dia que eu publiquei um negócio lá, os caras da TI chamaram para conversar, porque falei, não, cara, você foi o primeiro, você podia fazer uma apresentação, não sei o quê. Você tem uma ideia, tipo assim, é o que você falou, Fabrício, e o Fernando tá falando, pô, tá tentando não sei o quê, não é o nosso core, tipo assim, nós não trabalhamos com tecnologia, e é difícil demais, e apesar da ferramenta, as pessoas estão usando outra ferramenta que não é oficial da empresa, e treinamento disponível na universidade corporativa para poder aprender a usar, é difícil esse movimento, viu? É uma luta. Fernando? Não, eu queria só complementar esse comentário, que é o seguinte, na organização que eu trabalho, a ferramenta oficial é o Copilot da Microsoft. Lá no nosso grupo, na nossa tribo, né, acho que, se não me engano, todos, né, têm o Copilot como ferramenta principal, e mais uma meia dúzia de pessoas com quem eu conversei, e aí eu vivo isso, né, o que o colega acabou de relatar, vive também. Então, assim, eu uso em casa o Claude, eu uso o ChatGPT, acho o Copilot muito fraco comparado com eles, mas quando eu comecei a trazer esse mindset de caso de uso e de workflow, eu comecei a conseguir usar o Copilot, né, dentro da organização, e eu vejo que, cara, a gente tem lá, toda semana tem treinamento de uso do Copilot, tem um monte de coisa que a Microsoft está trazendo, mas não está sensibilizando as pessoas, porque você não está falando a língua do que o cara precisa usar. Está tentando ensinar o cara a pilotar um foguete para chegar na Lua, e o cara quer um fusquinha para comprar pão na esquina, né? Então, acho que tem essa discrepância, e de repente é uma oportunidade até para o núcleo, alguma coisa nesse sentido, né? Não, é sensacional. Eu até tinha erguido a mão. Eu acho que a gente tem que ser protagonista nesse discurso dentro das organizações que a gente tiver. Eu acho que do ponto de vista de upskilling, do ponto de vista de ser agnóstico e testar todas as ferramentas, a gente tem que ser entusiasta e testar tudo que é possível e ficar fluente, AI literacy, né? Você ficar fluente ali em qual ferramenta que você está usando e saber mover de uma para outra, porque cada dia vai ter uma nova. Mas quando a gente fala de compliance, governança, a gente tem que levar o discurso para os colegas que, gente, a ferramenta é essa por um determinado motivo, e a empresa pode, num SWOT da vida, estar perdendo uma oportunidade por estar usando essa ferramenta, mas numa questão de ameaça, eles estão cobrindo uma série de outros fatores que outras empresas estão deixando de lado, inclusive roubo de documentação proprietária, cyberataque, né, engenharia social que pode ser feita depois, code injection, que pode ter a pessoa estando fazendo alguma coisa e você não está sabendo, a backdoor está ficando ali atrás. Então, assim, o Copilot, ele tem 1000 problemas. O Copilot, até junho, está sendo liberado o release para o administrador do Azure e das companhias mudar o modelo, escolher entre o ChatGPT ou o Cloud. Então, isso já facilita bastante. Mas quem tem o Copilot corporativo, o simples fato de ir lá no alto e mudar do alto para o 5.4 Thinking, muda completamente o resultado da ferramenta. O alto aqui é ruim, infelizmente. Que é a mesma coisa do cérebro humano. O cérebro humano, ele quer sempre, ele por natureza, quer economizar o máximo de energia. Ele quer pegar o caminho mais rápido da sinapse, ele quer fazer o processamento de dados mais rápido. Então, é a eficiência máxima, e a eficiência máxima, ela faz o viés cognitivo, faz um assumption, que é um risco, né? Se assumir alguma coisa, em vez de fazer mais alguma pergunta, ou induzir mais um contexto na conversa.
E o Copilot, quando você muda lá para o Thinking, ele já muda por completo. E assim, sabendo utilizar, né, a engenharia de prompt ali, ó, sabendo como comunicar com a ferramenta, está integrado na plataforma Microsoft. Ele está muito poderoso. Então, assim, eu tive usando bastante nesses últimos 6 meses em 2 programas federais que eu estava alocado, e ele não deixa quem para necessidade corporativa. Então, só esse complemento que eu queria dar, porque eu acho que é importante. Jefferson? Jefferson, seu microfone ainda está fechado. Alô? Agora sim? Virou nosso novo bordão, né? O microfone tá no mudo. Bordão dos novos tempos. Quem nunca ou esteve desse lado com o microfone mudo, ou nunca disse para alguém que tem o microfone mudo, então não tem vivido a nossa era, né? Bom, é só um comentário barra reflexão, e assim, boa parte de nós aqui, pegou uma época em que nós tínhamos os tais cursinhos de informática, onde a gente ia lá e aprendia Word, aí depois aprendia Excel, aí aprendia PowerPoint. Estou vendo aqui pelo sorrisinho de nostalgia gostosa, né? E o meu certificado ainda está lá em casa, amarelado. Mas isso tudo para dizer o seguinte, até porque o certificado tinha que ter, né? Como você ia fazer um curso de informática e não ter certificado, né? Certificado era um ativo, né? Então, assim, ali nós tínhamos, no nosso trabalho de colarinho branco, como os English speakers gostam de dizer, basicamente, cara, meia dúzia de coisas, de softwares para aprender, para praticamente maior parte do trabalho a ser feito. E então nós aprendíamos o Word, nós aprendíamos Excel, nós aprendíamos PowerPoint, alguns aprendiam Access, e quase tudo estava coberto ali. Hoje, com essa era da IA, onde nós não temos, talvez nós falamos aqui de 4 componentes do pacote Office, vamos colocar, sei lá, meia dúzia, só que isso nasce hoje pior que os gremlins, aproveitando a nossa idade, isso é como gremlins, né? As IAs hoje são gremlins, e não dá para a gente chegar e falar assim, agora eu vou aprender a IA número 001, agora eu vou aprender o LLM 002, porque a gente vai acabar daqui uns 3 milhões de anos, né, a aprender todas. Qual que é a reflexão que eu estou trazendo? É muito importante, portanto, na minha visão, o caso de uso. Ou seja, eu não aprendo o Word, eu aprendo a fazer um documento que tem a ver com o meu trabalho. Então, hoje, o que acontece? O desenvolvedor de software precisaria, na minha visão, então, entender o processo dele, onde é que a potencialidade de uma IA, um Cloud Code, nananã, pode ajudá-lo na função dele. A secretária que faz o trabalho administrativo, naturalmente não tem que ficar preocupada e desesperada com esse movimento da IA, porque ela precisa olhar e ver assim, o que é que do trabalho dela é que ela pode aplicar IA. Isso tem um pouco a ver com o que o Fernando comentou, que eu penso que é não sei se a palavra também que ele tinha procurado tem a ver com o readiness, né, a prontidão da organização, porque, claro que nós temos aqui a questão do individual e da organização, mas estar aberto a isso é muito importante, tanto do ponto de vista nuclear, né, do ponto de vista da pessoa, como da organização. E
me parece fazer mais sentido, de modo geral, quando o caso de uso é que puxa a utilização da IA, né? Ainda pode ser que eu esteja falando aqui uma obviedade, mas às vezes me parece que algumas pessoas ainda estão assim um pouco desesperadas com essa quantidade de gremlins AI. Mas a questão é, então você precisa fazer o quê? Eu faço isso, isso e isso. Bom, então vamos entender o processo e aí olhar para as oportunidades em que nós podemos aplicar IA. E então eu cresço a maturidade com isso, até o ponto de, aí eu vou entender se faz sentido em algum processo eu usar agente, se faz sentido não, né? E eu olho o Human in the Loop com uma forma madura, mas crescendo, e com foco em resultado, porque ninguém quer usar IA porque usa IA porque é sexy, né? A gente usa IA porque gera valor. Qualquer outra coisa vira qualquer coisa que não é o nosso objetivo. Então, é só isso. E aí, porque você usou, Vitor, a palavra upskilling, né? Então, eu também tenho que dizer aqui qualquer coisa, e essa é uma das competências que me parecem ser essenciais para o gestor de projetos nessa era que nós vivemos, né? Ou seja, conseguir olhar tanto para o readiness da organização, para a prontidão da organização, mas também para o seu projeto em si, e aproveitar, com base no caso de uso, a aplicação da IA. Excelente. Rodolfo? Na semana passada eu não pude participar, mas aí eu vi uma fala, não sei de quem que foi, se foi do Fernando, daquele PM Expo, né? Eu não sei se eu consigo compartilhar, eu queria só mostrar um item aqui que eu achei tem tudo a ver com a nossa, que vocês estão falando. Vocês estão vendo uma figura? Aham. Tá aparecendo, né? Isso aqui foi uma das apresentações que o pessoal falou. Isso aí, o Jefferson, a sua fala, para mim, ele fecha aqui, ó. Olha que interessante. Se a gente ficar igual doido, pegando tudo que é IA, isso aqui é volátil, né? Isso daqui, a gente tem que aprender os frameworks, conceitos né, e ter fluência. Então, tipo assim, aqui, lá na apresentação, ele até falou que aqui, por exemplo, se você aprende os frameworks, aprende, por exemplo, uma certificação igual o CP, PMA, por exemplo, você está trabalhando aqui. Isso aqui você precisa, pra você não ficar perdido no mundo, mas isso aqui não sustenta ninguém, né? Isso daqui já te sustenta. Agora, aqui é onde você se fortalece forever, né? Que, na verdade, você tem que pensar aqui, aí vem muitas questões da sua capacidade que, muitas vezes, a gente vai e volta, mas fala da mesma coisa, que é o que? Se você é comunicativo, não sei o quê, se você tem liderança, se você... muitas vezes os soft skills estão todos relacionados aqui, que vão te sustentar. Isso aqui são os frameworks, isso aqui, aí que você falou para mim, eu vi exatamente essa figura aqui, que eu achei muito legal. Né? Não adianta a gente ficar igual louco aqui, nós temos que construir alguma coisa aqui, ó. Tipo assim, se a gente caminhar para não ficar pensando aqui, mas pensar em alguma coisa nessa linha aqui, aí a gente vai ter uma puta contribuição para a gente e para o nosso corporativo aqui. Tá? Legal. Muito bom a sua fala aí, viu, Fernando? Você abriu uma discussão que estava travada na garganta aqui. Sensacional. Mas... Oi, pessoal. É só para reforçar aí, na verdade, tudo que foi dito, porque hoje eu passei por uma situação e aí vocês estão falando, eu falei, caramba, era disso que eu estava falando. Eu fui participar de uma reunião com diretores e um dos temas era gargalos versus IAs. E aí estava se falando de gargalos, de problemática, e eu, mas qual que é o sentido disso aqui? A gente vai ficar voltado para os problemas ou a gente vai olhar para a solução deles? E aí eles estavam querendo colocar, aí eles falaram do cloud, por exemplo, mas eles queriam colocar
o Cloud como solucionador de todos os gargalos em todos os âmbitos, né? E aí eu olhei ali para aquela discussão, e como já tem a vivência aqui no Núcleo, graças a Deus, eu levantei a mão e falei exatamente isso. Eu falei, pessoal, eu acredito que a gente precisa focar aqui não na problemática, né, não nos gargalos em si, mas a gente precisa entender os processos, mapear esses processos para, então, nós entendermos qual que é a melhor aplicação para IA, porque eles já estavam discutindo orçamento, sabe, para investir em uma IA, sendo que eles não entenderam nem qual que é o contexto, olhando para o processo, né, para entender qual que é o melhor uso. Então, é só para reforçar o que vocês estavam falando e para mostrar também que, tanto que do ponto de vista estratégico, porque eu estava só com diretores, e eles estavam nesse nível de discussão, né? E aí, quando eu falei, eu percebi que eles ficaram um pouco, como é que a gente pode falar? Eles não entenderam muito bem, né, entre aspas, e ficaram um pouco relutantes, né? Mas, como a gente não pode modificar algumas coisas, eu como sou coordenadora, fiquei mais quieta, continuei com o meu ponto de vista, mas aí vocês falando, eu falei, caramba, eu tenho que falar, porque era exatamente isso que vocês estão falando, que eu estava tentando falar para eles. Então, é muito importante que, do ponto de vista estratégico também, se tenha esse tipo de vivência, né? Trabalhe essas skills para poder direcionar melhor o time. Não, excelente. Eu vou passar a fala para o Vinícius. Até pega aquele relatório da McKinsey e manda para eles relacionado à ROI e por que 90% dos projetos de inteligência artificial falham. Eu acho que é um bom relatório para eles terem uma reflexão. Oi, Vini. Aí do Vini, a gente passa em respeito aos demais que planejaram o tema deles, a gente passa depois para o Ayala. E a gente tem mais discussões depois em cada um também. Boa noite para vocês. Aqui é jogo rápido também para contribuir com essas últimas falas. É que realmente a gente tem que estar de olho, tem que estar antenado em que cada um pode fazer por a gente, né? Cada um pode fazer pelo projeto, porque não adianta colocar um Perplexity para poder ser uma ferramenta que vai automatizar uma conversa em WhatsApp, por exemplo, que não foi voltado para isso. Então, é importante a gente saber o que cada um pode fazer, mas não que nós tenhamos que ser experts em cada uma delas, até porque isso é impossível hoje. Porque hoje, 9 da noite, está saindo uma reportagem que o Cloud está sendo a melhor solução, e amanhã, 8 da manhã, fala que o Gemini já passou ele novamente. Então, o que antes demorava 5, 6 anos para poder ficar disruptivo, hoje está custando horas, hoje está custando turno. Então, realmente é difícil. Então, eu acompanho alguns grupos de inteligência artificial, vejo algumas pessoas falando que utilizam o Cloud, por exemplo, para poder codar, mas que quer saber se tem outra melhor do que ela, porque ela atende 100% ele, mas ele quer saber se outra pode ser melhor. Cara, se tá te ajudando 100%, por que você vai tirar o seu tempo para poder olhar se outra vai te atender 101%? Não faz sentido. Então, essas coisas que a gente tem que ficar atento, porque da mesma forma que nós temos muita informação, é muita coisa que pode minar o nosso tempo. E nós sabemos que tempo é o bem mais valioso que nós temos, e isso não temos dúvidas alguma, tá? Só uma contribuição. Sensacional. Ayala. Vitor, eu vou trazer um pouco da experiência da Tribo, mas antes eu não vou conseguir não falar um pouco sobre o que foi trabalhado até agora. Primeiro ponto, muita opção, né? Vários LLMs, várias ferramentas disponíveis, mas é importante dar o primeiro passo. Tá? Então, semana passada, quando você disponibilizou o acesso ao MCP da Tribo, eu falei, opa, vou testar. Vamos testar, vamos acessar, vamos conhecer. Então, é um momento que eu não posso ficar travado pela quantidade de novidade disponível. E aquilo me abriu uma porta gigantesca aqui. Então, foi muito positivo. Obrigado pelo compartilhamento. Tem muita alternativa, mas tem padrões se repetindo. Tá? Então, é importante a gente, talvez, entender esses padrões para em que momento eu construo acessando outras ferramentas, em que momento que eu uso memória, em que momento que eu coloco 3 IAs para conversar, 3 modelos para conversar, um modelo para atuar como o conselho, né? Gostei daquela abordagem também. Então, tem padrões se repetindo. Talvez entender o padrão seja melhor do que correr atrás de
diversas LLMs. Mas tem que testar, tá? Tem que pegar um gremlin por dia, segura o gremlin, não deixa ele entrar na água, cuida dele, porque senão a gente fica travado com as possibilidades. Padrões se repetindo, um pouco do que nós estamos trabalhando na Tribo é testar, por exemplo, o mesmo prompt em mais de um modelo, tá? Em mais de uma LLM, em mais de um modelo. E isso, quando nós fazemos com Python, com código, que permite esse pequeno ajuste, testar em outros modelos, pode facilitar. Então, vou mostrar um pouco da experiência nossa, daqui a pouco eu conto um pouco, mas só para pegar esse gancho que é importante testar, sair do lugar, porque senão fica travado. Eu confesso, pessoal, que todo dia aparece recurso novo, novidade, e Perplexity, navegador com acesso, então tem que correr atrás dessas possibilidades. Bom, deixa eu falar um pouquinho do grupo. A gente tem um desafio grande aqui, que é tentar trazer como primeira entrega um radar tecnológico. O objetivo desse radar é apresentar recursos de IA que possam apoiar o gerente de projetos na condução de suas atividades. E aí, por até sugestão de integrante da Tribo, Leonardo Chaves, que está aqui, nós iniciamos, se quiser contar para a gente, Leonardo, a montagem desse radar a partir de um pilar importante. Quer contar para a gente, Leonardo? Qual que foi o pilar? O Leonardo já saiu, deixa eu conferir aqui. Só um minutinho. Leonardo, vou contar então, já que você está com vergonha de contar. Então, a gente pensou em iniciar a montagem do radar a partir de ferramentas e saídas do próprio guia PMBOK. Tá? Então, já que é uma linguagem comum a todos, poderia ser uma abordagem que ajudasse a fazer esse mapeamento. E aí nós pensamos em, a partir de cada ferramenta e saída, entender como que o gerente de projetos pode ser auxiliado. A gente está entendendo que o dia a dia do gerente de projetos é pautado pela execução dessas ferramentas para viabilizar essas entregas. E aí, nesse ponto, surgiu uma outra possibilidade. Tá? A gente percebeu que nós podemos usar as próprias ferramentas, as próprias LLMs, para ajudar a identificar formas de aprimorar, com o apoio de IA, né, as ferramentas propostas pelo guia PMBOK. Então, o que nós vislumbramos de possível processo aqui? Primeiro, elaborar um prompt específico para essa finalidade. Posso até mostrar o prompt para vocês aqui. E aplicar esse prompt em diversos modelos, comparando os resultados que cada modelo trouxe para a gente. Tá? E aí, para facilitar a mensuração dos resultados desse trabalho, né, nós temos, então, o retorno de vários modelos, várias LLMs que entregaram para a gente esse mapeamento. Uma sugestão que o Vitor até trouxe para a gente seria usar uma comparação, uma avaliação, um conselho, né, de validação desses modelos. Posso apresentar daqui a pouco para vocês, mas tudo isso foi em cima de um código em Python que executa um prompt várias vezes em vários modelos. Até eu vou pegar a deixa, Vitor, de que pode ser óbvio para a gente, quem está com programação dia a dia, isso é possível para a gente. Eu preparar um prompt, usar um texto de código e disparar esse prompt, que não precisa passar pelo chat, ou o chat GPT, ou o chat do Cloud, ou o chat de qualquer modelo. Então, isso permite, por exemplo, comparação. E aí medir precisão e acurácia de cada modelo em relação a alguma entrega. Então, nós fizemos esse mapeamento, deixa eu compartilhar para vocês aqui. Primeiro, o prompt que a gente usou, acho que isso é chover no molhado, a importância disso. E quem ajudou a montar o prompt também foi a LLM para a gente. Então, aqui uma sugestão de como organizar esse pedido para, a partir de uma lista de ferramentas e técnicas que entra como input, produzir como saída essa sugestão de recomendação para aquele sistema típico de IA, uma classificação, ou seja, uma estruturação de como eu posso ter grandes grupos de ferramentas de IA apoiando. Como resultado, deixa eu mostrar um exemplo aqui, já na saída, foi esse mapeamento que o GPT 4.1 entregou. Tá? Então, nesse material, um resumo executivo, os tipos de IA mais recorrentes, quais são as ferramentas e técnicas
resumindo, né, com potencial ganho de IA. E aí, para cada ferramenta e técnica aqui embaixo, e a saída relacionada, uma explicação do propósito da ferramenta, qual que é o tipo de apoio da IA, se direto ou indireto, quais os sistemas de IA mais adequados. Aqui a gente não está falando de ferramenta comercial, é só o grande grupo para a gente, por isso que aparece aqui LLM, RAG, NLP, a justificativa da aplicação, um exemplo de uso no contexto corporativo, para ajudar a entender a aplicação, limitações e cuidados, e o nível, no final, um nível de aderência daquelas IAs, né, para a ferramenta escolhida. Tudo isso sendo executado em código, tá? E eu faço, ao final, a gente faz essa possibilidade de aqui escolher o modelo e executar o mesmo prompt para vários modelos. Como eu disse, isso ajuda a acompanhar o resultado de cada LLM. Podemos compartilhar com vocês tanto os resultados, cadê vocês aqui? Tanto os resultados dos prompts, tanto o resultado dos prompts, quanto o prompt em si, a estratégia de condução. Achei que é bom trazer um exemplo de como que a gente está avançando no núcleo, na tribo no núcleo, para uma entrega que é importante, prevista em acordo meu com o Vitor, e pegando o gancho com a conversa inicial, dá o primeiro passo. Achei interessante todos tentando executar o prompt, fazendo a pesquisa, e obrigado, viu, Vitor, pelo envio do resultado do Perplex. A gente vai poder comparar agora as saídas e disponibilizar para todos vocês um mapeamento das ferramentas disponíveis. Era o pitaco que eu queria trazer para vocês, delonguei demais aqui, mas queria agradecer demais, tá, o Leonardo, o João, o Frederico, a turma do núcleo que está colaborando com essa entrega. Então, parabéns a todos vocês. Ayala, partindo dessa história do óbvio, né? Paulo, 2 reuniões atrás, falou do MD, do Markdown. Você está com o VS Code, que é uma ferramenta amplamente utilizada tanto no meio acadêmico, quem está fazendo mestrado e doutorado, quanto para quem é de computação, engenharia de sistemas, e justamente com o arquivo Markdown que você utilizou para poder parametrizar, que é o arquivo que os LLMs melhor recebem, né, para poder processar a informação em alto nível de informação. Então, acho que é só mais uma lembrança do reforço do MD e a da ferramenta também do VS, né? Então, mais um nomezinho para a biblioteca de conhecimento de todo mundo, de quem nunca, às vezes, ouviu falar do VS. E, Fabrício, antes de passar para ti, uma coisa interessante na pesquisa, que eu acho que pode ser pontuado também, por exemplo, eu te mandei 5 códigos diferentes, né, para poder juntar lá na pesquisa de vocês. E vocês também fizeram de vários outros. Pegar não só o modelo, não só a empresa e modelo, mas a data. Por que eu estou te falando isso? Eu tenho acompanhado no Reddit alguns fóruns de discussão, principalmente do Cloud, que é a ferramenta que hoje eu mais tenho utilizado para pesquisa e para código, não para tudo, eu uso todas, eu tento usar todas, para não ficar viciado numa só, ou dependente de uma só, mas uma deterioração desde fevereiro até então, já mensurado em 63%, a eficiência do CloudOps 4.6. Ela já degradou 63% da capacidade de memória e resposta que ela dava. Isso geralmente acontece em momentos que está próximo de troca de modelo, mas também por todo mundo ir para uma ferramenta. Sobrecarrega ela, não tem capacidade de infraestrutura, e aí eles começam a degradar o código, jogar em placas secundárias, né, placas gráficas, em vez de ser as de high-end, eles começam a colocar em outras que era para processar o Sonnet ou outro modelo. E aí eu só estou colocando isso por conta disso. O stamp, né, o snapshot date ali, ele importa também na pesquisa, porque você pode depois pegar esse mesmo cenário e com as mesmas ferramentas e comparar a cada 3 meses e provavelmente vai dar um resultado completamente diferente. Excelente, Vitor. E tem um ponto de reforço disso, é que o radar deixa de ser estático.
Então, ele pode ser executado mais de uma vez. O que a gente está pensando em fazer, pessoal? Está aqui o conjunto de código, executou, põe o timestamp da data de hoje, mas eu posso poder, com pouco esforço, replicar esse mesmo código periodicamente para entregar não só o resultado melhor da ferramenta, mas também se teve alguma evolução com os dados que cada uma foi treinada e entregar um resultado diferente para a gente. Excelente, Vitor. Fabrício? Na verdade, pode deixar as apresentações fluindo, depois eu estou juntando aqui umas coisas, umas ideias aqui. Depois eu falo mais pro final. Combinado. Depois do Ayala, estou subindo aqui na conversa. Guilherme? Eu não vi o Guilherme. Ele, apesar de ter marcado, ele não entrou. Tá. O Jefferson, não, o João ele tinha marcado, mas ele me mandou uma mensagem falando que ele prefere levar para a semana que vem. Só estou confirmando aqui ao vivo se quer continuar dessa forma ou se quer aproveitar o tempo que você tem hoje, João. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estava conversando com o Vitor, né, do Notebook LM, que eu também conheci aqui, né, através do Núcleo, e tem sido uma ferramenta que eu tenho utilizado praticamente todos os dias, né? Hoje, por exemplo, assim, fiz os slides assim, de uma aula assim, assim, muito rápido, né, que eu levaria também um tempão. Eu estou querendo, tinha falado com o Vitor, né, que eu estava entre duas possibilidades, né, de ferramentas, que seria ou, assim, abordar o Perplexity, né, e eu acho que ele está, assim, é uma nova forma, eu acho que agora a gente está entrando numa fase que vamos entrar numa nova forma de acessar a internet, né, de utilizar a internet, né, de forma mais intuitiva, né, mais rápida. E só que eu falei com o Vitor, que eu vou deixar para a semana que vem, que eu queria abordar, até comentei com o Vitor, né, que eu falei, Vitor, será que não vai ser talvez muito básico, né? Eu fiquei nessa dúvida, né? Aí o Vitor não, aí ele me incentivou, falou, não, faz que vai ser legal. Mas aí eu vou deixar para a semana que vem, que eu vou fazer algo mais estruturado e também tem algo que eu estou testando que, se der certo, eu acho que vai ficar bem legal e eu acho que vamos ver como que se vai dar certo. E aí, semana que vem eu apresento para vocês. Não, show de bola. Fabrício, até antes de eu falar sobre a parte da plataforma, eu quero até aproveitar e responder algumas questões do Fernando, sem estar preparado para isso, mas utilizando como vetor do que eu vou falar. Antes, só aproveitar essa deixa do João e da conversa que eu tive com ele. Todo mundo, às vezes, testou alguma ferramenta em algum momento e não gostou, ou não viu valor naquele momento e deixou de utilizar ela. Então, às vezes, o que é óbvio para uma pessoa, porque ela está usando, já incorporou no conhecimento dela e está usando no dia a dia como sendo uma ferramenta de potencializar o trabalho dela, da pessoa, de aumentar a capacidade dela, para outra pessoa, às vezes, não é desse jeito. E, às vezes, repetir é uma oportunidade, porque, às vezes, fala uma vez, não, eu já testei e não gostei, e não presta tanta atenção. Quando você fala de novo, ou é um assunto que está sempre voltando, só calma aí. Eu acho que faz sentido, vou dar uma mergulhada nela, e pode ser ter uma oportunidade de converter a pessoa a aumentar a capacidade dela mesma. Acho que no final a gente está aqui para isso, para como que a gente consegue gastar menos tempo testando e ter mais eficiência produtiva, ainda mais no nosso contexto de gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento, o segmento de boas práticas mesmo. Então, eu acho que o Notebook LM tem muita coisa dentro dele. Não é uma reunião que vai cobrir tudo dele, e muito menos fazer todo mundo engajar, utilizar e entender qual que é a função que resolve a vida profissional ou acadêmica. Fabrício? Opa, eu apertei algum botão aqui sem querer e caí. E acabei perdendo o rastro que você falou. Mas eu acho que... Bom, eu vou passar para a Ana, depois eu volto. Oi, gente, boa noite.
Se você queria falar algo no sentido do que o João estava falando, Fabrício, é porque eu queria introduzir uma outra temática, então fique à vontade, tá bom? Não, não era não. Na verdade, era um outro assunto à parte, por isso que eu até falei assim, não, pode deixar o fluxo ir seguindo, porque eu estou juntando umas ideias aqui ainda para soltar para a gente aqui. Vamos ver como que vai ser. Eu queria trazer um cenário que aconteceu na nossa tribo, mas que eu acho que a gente pode replicar. Eu não sei se o Vitor chegou a compartilhar essa ideia, mas semana passada, né, nossas reuniões todas as quintas após aqui, e na semana passada, infelizmente, eu não pude participar, mas não porque eu não consegui participar, a gente não deixou de ter a reunião. Então, a gente ter em nossas tribos multiplicadores, facilitadores que permeia a continuidade dos nossos encontros, eu acho que isso é muito importante. Inclusive, eu quero aqui agradecer ao João por ter aceito, né, assim, de um pouco de última hora, encabeçar esse momento, porque eu não pude estar presente, mas eu acho que poderia ser uma boa prática a gente ter isso entre a gente mobilizar entre os componentes da nossa tribo pessoas que possam também estar conduzindo a reunião naquele dia, e isso poderá facilitar também esses momentos que o líder não possa estar presente a continuidade do trabalho acontecer. Mas era isso que eu queria compartilhar. Eu acho que é muito importante. Vocês veem o tempo todo eu colocando o Fabrício como vice-gerente, e eu e ele temos muitas conversas referente até a largar algumas coisas, porque se caso o projeto crescer muito do ponto de vista sustentável, não é nem só um vice-gerente, é realmente muita função administrativa que pode vir, e se caso uma pessoa cai, o projeto não pode cair. Se o Vitor sai, ou se o Vitor não está dando conta, o projeto não pode perder a qualidade. E eu acho que a mesma coisa serve para a camada de tribo, para a camada de uma iniciativa à parte, por exemplo, o time de comunicação, ou para outra iniciativa à parte, um grupo de estudos que está sendo desenhado, que a gente daqui umas 2, 3 semanas deve vir a falar mais a fundo, que está fazendo a estrutura de canvas dele, para o projeto webinar, né? Então tem tanta coisa aí que, se caso não tem o número 1, o sobressalente, ou o parceiro, mão direita e esquerda, perde a oportunidade, às vezes, do projeto, quando está ganhando aquela atração, a tribo, quando está ganhando aquela atração, não, agora é o mês que eu estou apresentando minha tese aqui de doutorado, eu vou ter que estar rodando em congressos para apresentar tanto em banca quanto em seminários, e não tenho tempo, vou ter que ficar 4, 5 semanas fora por conta disso. Desculpa, tá, eu estou usando seu nome, assim, nem sei se é o caso, mas e aí a tribo vai morrer, e tudo que estava fazendo ali, que estava no momento certo, perdeu tração, e depois, para tentar ganhar tração de novo, é quase que impossível, e perdeu todo aquele conhecimento. E um pouco da plataforma, um pouco até, entrando na história da plataforma, até um por conta disso. Como amarrar o conhecimento do conhecimento, não ficar só em mensagem de WhatsApp, só em ferramentas que cada um tem a sua, e está documentado na sua, mas a pessoa sai e ficou, não está num contexto de um projeto, num PMO como um todo. E eu acho que, sim, toda tribo tem que ser pensado quem que é a pessoa que poderia me substituir, ou quem que eu vou mentorar para poder estar no meu lugar, e eu, às vezes, abrir uma outra iniciativa, um desdobramento, ou essa pessoa abrir um desdobramento, que o núcleo vai crescer, né? E então, eu super agradeci quando a Ana, ela me veio já com a solução, não foi nem com não vou poder participar, ela já veio com a solução, não vou poder participar, mas posso colocar uma outra pessoa da tribo para estar por mim naquele dia, e eu acho que é o caminho ideal, e traz o protagonista de todo mundo tem um direito, todo mundo tem uma capacidade, uma trajetória de carreira aqui brilhante, que poderia estar liderando, né? Está na tribo, na posição de pesquisador, porque escolheu estar como pesquisador, porque gostou do tema, mas é até o momento de testar se gostou daquele momento de estar ali liderando. Fabrício. Agora é você que
tá no mudo, só para brincar com o Jefferson. Sim. Tá, só já a gente entrou nesse tema, só uma coisa também que eu queria compartilhar, que foi um pouco parte do que a gente estava discutindo na tribo ontem, é que a gente vem construindo uma linha de de compartilhamento de conhecimento muito interessante, né? A gente já passou por algumas ferramentas, ora uma requer um conhecimento mais avançado, ora outra requer mais curiosidade do que conhecimento, e partir e testar e ver o que aquele negócio faz, e de certa forma estão todas integradas. Então, assim, eu acho que são pessoas aqui do núcleo que estão apresentando. E até então, se alguém discordar, por favor, fale, mas eu acho que o nosso núcleo ele é tão aberto que, por exemplo, o Ayala mostrou um processo muito interessante ali do que a tribo está fazendo e tal, e eu tenho certeza que, cara, eu me interessei muito nesse negócio que o Ayala está fazendo, eu vou entrar em contato com ele. Ayala, cara, você consegue me explicar aqui em detalhe, porque eu acho que isso pode ser útil tanto para a minha tribo, para a tribo que eu faço parte, ou que seja útil para a minha vida, ou para algum outro projeto que eu tenho. Então, assim, eu acho que tem coisas que eu acho que talvez seja o ponto mais forte que esse núcleo tenha, é que, às vezes, a gente precisa ter iniciativa, conhecimento, mas a gente precisa ter o ambiente que favorece as pessoas se desenvolver e inovar e criar soluções. E eu acho que nas conversas que eu e o Vitor tem, assim, de longas e duradouras, são a gente estabelecer esse ambiente onde as pessoas se sintam à vontade de entrar em contato com, porque isso aqui é uma rede de networking, assim, tem pessoas aqui com currículos e carreiras e experiências formidáveis aqui, então, assim, qual que seria a possibilidade de eu encontrar uma pessoa dessa num evento, ou no LinkedIn, ou na minha vida como um todo, e ter a oportunidade de falar para ela assim, cara, esse negócio que você está fazendo aqui é espetacular, você me ajuda a entender mais em detalhe isso que você está propondo, como que você chegou nisso, quais são os primeiros passos que eu preciso dar. Então, assim, o meu comentário é muito no sentido de usem, abusem, aproveitem dessa estrutura. Eu fiz questão muito de reforçar isso na reunião da tribo ontem, de que, olha, eu acho que tem várias coisas que a gente pode pensar assim, nossa, como que eu dou o primeiro passo? Mas se a gente lembrar, já teve uma apresentação sobre isso em algumas reuniões atrás. Então, assim, por que não ir atrás daquela pessoa e falar assim, cara, eu estou começando esse negócio aqui, só me dá uma dica aqui, quais são os 3 primeiros passos que eu preciso dar para avançar e começar a fazer algo semelhante, já que o meu objetivo é esse. Ou que seja até na vida profissional de vocês. Então, assim, eu acho que é muito na linha do que a Ana começou, o Vitor adicionou, só queria colocar isso também, porque eu acho que daqui a pouco tem muita coisa que já está mostrada aqui, que eu já tenho umas 2 ou 3 aqui anotadas para quem que eu vou mandar mensagem daqui para a semana que vem, querendo saber alguns detalhes. Então, assim, eu acho que é mais só uma ideia de, vamos lá, eu acho que vamos nessa linha que a gente vai, que dá certo. Aproveitando o gancho, né, também, eu sei que a gente aqui está focado em sempre aprender mais em como a IA vai colaborar com a gente no dia a dia. A minha tribo, nesse momento, nós estamos usando IA como ferramental para um conhecimento na temática que a gente está desenvolvendo, né? Então, apesar de a gente estar usando IA nesse ferramental inicial, a gente está mergulhando no conhecimento dos perfis de 3 tipos de neurotipicidade, né? Que é o TDAH, o autismo e a dislexia. Então, a gente finalizou já o nosso estudo sobre TDAH. E ontem, em uma reunião que eu participei, só compartilhando aqui com vocês, de liderança, a gente estava conversando, né, sobre os cenários de comportamento de algumas pessoas que já têm um diagnóstico na empresa, e que eu, por ter o estudo que eu fiz sobre o TDAH, eu consegui vincular porque aquele tipo de reação e como a gente poderia minimizar aquilo. Então, assim, lógico que eu ainda não estou usando a IA para ajudar as pessoas que têm essa neurotipicidade, mas como a gente enxergar também no núcleo, não só é a IA, mas o conhecimento que a gente está tendo no tópico que a gente está estudando, sabe?
isso também traz grande valia e enriquece muito o nosso perfil profissional, porque não é só, como eu falei aqui no início, que eu estava no carro, eu acho que são tantas ferramentas, são tantas novidades, que é muito mais sobre o mindset voltado à IA do que o ferramental que a IA traz. Então, assim, só para compartilhar também, que eu fiquei muito feliz que eu consegui, no estudo que o Núcleo está me trazendo aqui, fazer uma abordagem válida, e, inclusive, a minha gerente pediu se eu não poderia começar a compartilhar conteúdos do que eu estou pesquisando para, de certa forma, tá ampliando o conhecimento da liderança sobre o tema. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente abrir um pouquinho a nossa mente, porque a IA é o meio. O que faz acontecer somos nós, né? As ferramentas é um adendo, mas o ator, o autor, somos nós. Então, eu fiquei muito feliz que eu pude usar e eu queria trazer para compartilhar com vocês, sabe? Ana, eu acho que sem demagogia nenhuma, eu acho que o tema que você e sua tribo está liderando, eu acho que é um dos mais transformadores para a gestão empresarial que a gente tem no momento. E outro dia eu compartilhei uma notícia lá no grupo do CEO, não lembro de qual empresa que foi, falando assim do tamanho da oportunidade. Da Palantir, né? Da Palantir. Da Palantir, exatamente. Então, assim, eu sou um fã assim, do tema que vocês estão explorando e o tamanho do oceano que existe para explorar e certamente eu diria que 99% das empresas ainda nem imaginaram o tamanho do potencial que vocês estão fazendo. Então, assim, acho que é super, super válido isso que você está colocando, especialmente num tema que não é, digamos, não está no dia a dia das pessoas, né? Eu acho que, primeiro, conscientização, que eu acho que é isso que, pelo menos para mim, eu vejo que a sua tribo traz, mas o tamanho da oportunidade que isso tem para os negócios, eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa associada a isso e, novamente, a gente está no topo, né? A gente está estudando temas altamente relevantes e que tem um impacto gigante na comunidade, no mercado, em tudo. Com certeza, com certeza. Ana, você tem sua próxima... Você mudou sua reunião ou a sua reunião começa agora? A minha reunião começa agora, mas a gente combinou que a gente vai acabar essa reunião e entrar na nossa, para a gente não perder nenhum tópico da geral. Tá, eu vou tentar gastar, então, 7 minutinhos, e aí se tiver alguma outra pergunta, e aí a gente encerra, para não atrapalhar muito a sua reunião que está em sequência. Deixa eu compartilhar... Nossa, tem 3 monitores, só entender qual que é esse aqui. Então tá, eu vou começar com uma... Fernando, respondendo a sua questão, sabe? A plataforma, pensando no PMBOK, claro que tento olhar para a 8ª edição, mas por ter mudado nomenclaturas e ainda não está incorporado em todo mundo, e o Mário Terentin até soltou um vídeo muito interessante referente à necessidade de cada um entrar. Quando sai um novo guia de boa prática, quando é um médico, quando é um advogado, ele não deixa de ler uma lei que foi publicada agora, que substituiu a outra, que revisou. Ou o médico não deixa de ler um novo artigo científico que mudou um procedimento cirúrgico. A gente, como gerente de projeto, deveria ter o dever também, e é uma falha da nossa intensidade de gestão, de que quando sai um novo guia, a gente não gasta um tempo, não é nem perde um tempo, a gente não gasta um tempo, não dedica um tempo para ler a fundo e entender o que mudou e incorporar já no dia 0 no nosso dia de trabalho. Né? Então, mudou a nomenclatura, saiu de 10 áreas de conhecimento, agora é 8. Princípios de projeto que veio já incorporado da 7ª edição já deu uma mudada também, mas muito da filosofia do Prince 2, que é muito interessante, da entrega de valor. E aí a plataforma era muito pensado o seguinte: a gente começou o piloto em 2024, sem ter um escopo muito claro definido. A gente teve boas reuniões em 2024, eram 7 pessoas, teve uma recorrência,
eram mais como se fosse um grupo de estudo, um grupo de conversa, tá ali, fala sobre inteligência artificial, e a gente foi entendendo para que caminho que ia. Mas todo aquele conhecimento que teve em 2024 foi perdido. Está incorporado nas 7 pessoas que estavam lá, mas foi perdido, não tem documentação de nada. Aí, primeiro ciclo, que é o oficial, junto com o PMI Ceará, que aí a gente já teve essa questão de, a gente parte de um princípio de ter grupos temáticos com um escopo definido, com um grupo de pessoas ali alinhado a esse escopo, e aí tem uma geral para poder discutir. Aí começou, né? Aí cada um teve seu Trello, abrimos o Google Drive, mas você não tem governança se a pessoa está colocando, se está atualizado, a presença era na planilha de Excel, o curso do CPMI, os mini-cursos, a trilha de mini-cursos do PMI, porque o PMI, ele não é obriga, mas ele estimula a cada um dos projetos a trazer a prateleira de produto do PMI para dentro do projeto. Então, a gente está aqui dentro de um projeto, dentro de uma associação internacional de gerenciamento de projetos, que tem uma trilha de curso, que tem certificação. Se a gente não trazer isso para a mesa, a gente não está respeitando a necessidade deles, né? Então, isso faz parte agora no ciclo 3 já até de indicador. Mas era rastreado na planilha de Excel também, dependia da pessoa ativamente ir lá marcar, não tinha governança se aquilo tinha acontecido, quando aconteceu, se foi dentro do período da pessoa dentro do ciclo, se não foi. Então, quando a gente fala assim, escopo de 2 universos, inteligência artificial, gerenciamento de projeto, isso é dado, governança de dados, tem que ter uma amarração melhor, então por isso um pouco de plataforma ela não pode ser tão singela. Mas um pouco do potencial da plataforma. A Débora tem uma boa prática de gravar com a tribo dela as reuniões, como alguns outros têm aqui também. E ela jogava na pasta Drive, mas ela sempre quis aproveitar o conhecimento das reuniões. Então, ela não tinha todas as reuniões gravadas, mas ela tinha 10 reuniões desde o ciclo passado gravado, e ela me passou, assim, Débora, me fornece as reuniões com as datas corretas, e eu vou te ajudar, de 2 formas. Primeiro, eu vou subir isso para o YouTube, então, eu subi para o YouTube para uma playlist, onde que está lá todas as reuniões com os nomes devidamente colocados, ordenado, e com isso eu trouxe para o Gemini. Podia ter levado para o Notebook LM também, talvez seria até melhor, mas trouxe para o Gemini, no Pro, tá? Aqui é porque ele fica mudando, que nem o cérebro, ele quer gastar menos energia, ele muda automático, você tem que ficar sempre reforçando e levando para o Pro. E aí no Pro eu pedi assim, olha, tal, o prompt aqui não interessa, mas eu mandei a publicação de vídeos, e aí eu falei para, aqui é a estrutura, a nomenclatura da playlist, e aí para poder me trazer como se fosse uma ata de reunião de cada um daqueles vídeos. E em cada um daqueles vídeos, e me trazer em formato de ata, uma descrição, quem que eram os participantes ativos, quem estava lá, qual que é a discussão técnica que teve, quais são as ações de saída daquela reunião, quem eram os responsáveis, quais eram os prazos, e aí ele me forneceu para cada um, né, o contexto da pauta, os participantes ativos, discussão técnica, os itens de saída, os responsáveis e prazo, e lembre que isso a gente está falando de um contexto de 10 reuniões. Então, primeira coisa, eu peguei todo esse conhecimento e trouxe para a própria descrição do vídeo. Por quê? Porque, estando na descrição do vídeo, a LM também acessa isso. Fica fácil para todo mundo, mas a LM também acessa isso. Com isso, eu fui lá no Cloud, que está com... Então, se eu abrir aqui o Cloud, eu podia ter aberto antes. Para falar do MCP em si, vai demorar um tempo a mais, eu vou deixar para um outro momento, talvez até gravar o vídeo com o Fernando, mas só para dar um contexto, a gente tem uma rota direto com a plataforma, que é como se fosse uma estrada autorizada, que valida primeiro se você é você, e que permissão que você tem, e aí com isso você tem acesso ao banco de dados numa rota pré-definida. E aí está pré-definido, inclusive, você pode só ler, você pode ler e escrever,
ou se você pode, inclusive, correlacionar dados com outras rotas, né? E então a gente tem essa rota aqui é o núcleo IA. Como é uma rota não oficial, ou seja, é uma rota de desenvolvedor, quando no cloud, ele a cada 24 horas você tem que vir aqui e reconectar, só porque não é uma rota oficial, mas toda vez que você vai usar, não custa nada ir lá no conector e autorizar. Então, autorizado, ele vai fechar. Eu posso abrir aqui um novo chat, ou eu posso ir no meu projeto, né? Eu posso ir no projeto aqui do núcleo, por exemplo, e pegar aqui dentro do chat, mas eu não tenho usado muito o projeto para quando o contexto é muito grande, que eu percebi que ele começa a emburrecer, até parte por conta dessa deterioração. E eu joguei todos os vídeos lá, e falei assim, Cláudio, eu preciso que você vai lá na tribo. Então, eu preciso que você leve todo esse conteúdo para a tribo 6, para a tribo 2, porque a Débora começou com a tribo 6 no ciclo passado, por isso que eu falei tribo 6. Então, ele me trouxe aqui, já para cada uma das reuniões, ele primeiro confrontou a data. Se a data não estava registrada, ele já registrou a data, registrou os participantes. Então, está aqui, a gente autônomos, registrou os participantes, trouxe o link do YouTube, registrou a ata, né? Registrou a ata aqui, por quê? Porque com a ata aqui, toda vez que a pessoa conversar no MCP, no chat GPT, por exemplo, para trazer alguma informação daquela tribo, vai trazer todos os itens de ação. E depois disso eu pedi, beleza, agora que você está com a reunião gravada, com a ata gravada e com os participantes gravados, leva isso também para dentro dos quadros. Atualize os quadros. Essa é uma conversa que eu tive junto com a Débora, tá? Porque a Débora, ela como diretora do PMI Ceará, ela está com a demanda, e ela falou assim, Vitor, eu preciso me organizar, mas a gente acordou, eu disse, não, eu te ajudo nesse primeiro momento a dar tração nisso, na documentação, e aí a gente fez esse paralelo, eu entreguei um relatório, um report para ela, e fica aqui também a disponibilidade para qualquer outra tribo que precisar fazer algo parecido. Então, eu fiz isso para ela, então, para cada um dos cards, foi já onde pertinente, foi listando as subdivisões, e trazendo ali um preparatório, que aí no relatório que está com ela tem o que ela precisa agora desdobrar, e também o que era da tribo 6 que estava perdido, não estava trabalhando mais, veio para cá também, né? Justamente para, com esse histórico, facilitar uma releitura, não do ponto de vista, às vezes, aqui de jornada na plataforma, mas do ponto de vista de conhecimento que você tem dentro da conversa que você tem junto com o Cláudio, junto com o Friday, junto com o Jarvis, né, assim, pensando no Homem de Ferro lá, que ele tem inteligência artificial. Você está levando mais contexto, mais conhecimento para dentro da ferramenta referente ao seu projeto, ao projeto tribo. Então, quando eu falo das rotas de MCP, é muito disso. Se caso a gente usando o conhecimento que o PMBOK fala que a gente tem que ter de boas práticas de governança, das áreas de conhecimento e de registrar nos lugares certos a documentação, isso facilita depois a você ter um contexto necessário para desdobrar um webinar, para um artigo, para uma ação de reunião. Você chega lá na próxima reunião, gente, o que teve na discussão da reunião passada? Quais são os itens que ficou pendentes? E aí ele vai pegar tanto a ata quanto o card ali, as tarefas responsáveis, e vai trazer para facilitar. E eu vou liberar para você também. E o último ponto é que, ao explorar a plataforma, por exemplo, se vocês vão aqui em meu perfil, uma coisa que eu, do ponto de vista de voluntário do PMI, e eu falo isso para todo diretor de PMI, sentia falta, é o seguinte, a gente tem uma jornada. A gente tem uma jornada de voluntário dentro do PMI. A gente parou de ser voluntário naquele projeto, naquele programa, ou foi, às vezes, por 2 ciclos, acabou, sumiu, não está isso no site do PMI, não está em lugar nenhum, não tem certificado, perde isso. Então, pelo menos para essa jornada aqui, a gente está registrando onde que a pessoa foi, o que ela era de cada jornada, de ponto que depois pode ser emitido um certificado. Né? No manual nosso já tem lá o certificado previsto. Eu até cliquei no lugar errado aqui. A plataforma tem o certificado previsto que a gente pode emitir,
Então, a gente pode emitir certificados, eu vou abrir da Andressa aqui, que ela participou do time de comunicação, que ele tem um número de registro que pode ser validado dentro da plataforma. E a assinatura sai de dentro da plataforma. Da mesma forma que os acordos, aquele que vocês assinaram, o termo de voluntariado que vocês tiveram que ir lá no GovBR para poder assinar e tal, agora ele vai conseguir ser feito dentro da plataforma, né? Esse aqui foi só um teste, a não ser que era do voluntariado. Mas ele tem agora dentro da plataforma também a jornada. Por quê? Porque tá expandindo. No Congresso a gente vai abrir vaga, que inclusive fica aqui um convite para quem quiser ser do comitê nossa, Fabrício, palavras. Quem for do comitê de seleção, quem quiser ser do comitê de seleção, fica aqui o convite, porque o processo seletivo já está abrindo, já tem 7 pessoas na fila. O João é só porque o João está sendo meu validador da jornada, mas eu vou até... Fabrício, você se importa de eu abrir o seu do passado? Importa não, manda bala. É só para ilustrar como é que é um pouco da jornada, que a gente tem até que gravar depois sobre isso, mas que puxa do VEP, né? O que a pessoa coloca lá de formação acadêmica, de motivação, o que a gente pegou de informação do WhatsApp, LinkedIn, o currículo que ela anexou lá no VEP, o Credly que a gente pede para a pessoa registrar dentro da plataforma, porque o Credly traz se a pessoa certificada. É um dos critérios nossos de seleção. E aí, com todas essas respostas, da onde que ele é filiado, qual que é o PMBOK, isso aqui tudo está trazendo automático. Aí a gente vem pontuando cada um dos pilares, né? E aí, desses pilares que pontua, que a gente pode depois dar a classificação final. Então, assim, quando eu falo por que da plataforma, por que ela tem muito recurso, é porque governança é uma coisa que a gente sente muito falta como voluntário da PMI, você está dentro de um instituto de boas práticas, um instituto de gerenciamento de projetos, onde você tem que falar de boas práticas, e tudo dentro de Excel, Drive, ou não está, ou está no WhatsApp. Então, o intuito é trazer para dentro justamente para ter essa jornada um pouco mais documentada, ao menos. E aí, documentada, consegue entender onde precisa melhorar. Como melhorar, por quê? Porque pelo menos tem dado. Então, o princípio hoje, Fernando, precisamos ter dado precisa estar agrupado, e aí depois, onde que tem fricção, vai melhorando a fricção, vai melhorando a jornada e vai facilitando. E vai dando adoção para todo mundo, né? Então, assim, quando fala de adoção de uso da plataforma, até também quantas pessoas têm login e tal, se a pessoa não está usando, acompanha. Se caso o MCP que eu criei, quando a pessoa usa da falha, eu pego um registro que tem falha, eu não pego nada. Quando a pessoa vai lá no código de privacidade de dados, está bem claro aqui o que é pego, por que é pego, conforme LGPD. Eu passei isso com o Ivan, que inclusive é o DPO, está totalmente alinhado com o capítulo, está totalmente lastreado, qual que é a plataforma, onde que está passando, está documentado aqui. Mas justamente por conta disso, para poder, a partir de dados, tomar melhores decisões, seja para tirar a fricção da jornada, ou seja para poder gerenciar melhor, ou seja para poder entregar melhor sem perder conhecimento. Agora, a Ayala foi mal, eu acabei falando, falei bem mais. Preocupa não, rapidinho, só para parabenizar, tecnicamente, muito, muito interessante a justificativa da plataforma, e só reforçar que a coleta de dados está sendo facilitada muito pelo uso do MCP e os conectores com todas as plataformas, né? Seja com o PMI, seja com o Credly, tudo isso ficou mais acessível, imagino logo depois das conexões, com o LLM e com o MCP. Parabéns pela plataforma e falar que me inspirou a fazer outros movimentos aqui. Parabéns mesmo. Fabrício. Apertei sem querer. Não, mas só um ponto, eu acho que a gente está falando aqui, mas só para não correr o risco também de alguém estar vendo e não sabe ainda, ou não chegou no nível da dúvida de entender o que é o MCP, eu até coloquei um link ali no chat, que eu pesquisei rapidamente aqui, tá em português, mas eu acho que é extremamente válido. Por exemplo, hoje
no meu dia a dia do meu trabalho, que está tudo conectado via MCP, cara, é brincadeira. Chega a ser brincadeira, o tanto que o negócio é interessante. Então, eu tenho MCPs hoje que conectam todas as ferramentas da Office, Word, Excel, Outlook, conecta todas as ferramentas Wikipages internas da empresa, conecta Slack Channels, e conecta... acho que grande parte de onde roda fluxo de informação na empresa está tudo conectado via MCPs. De forma que quando eu preciso... Vou falar para vocês um exemplo, tem um projeto que eu estou liderando, esse projeto, ele tem algumas discussões que acontecem em Slack Channel, tem outras discussões que acontecem no Outlook, tem outras discussões que estão registradas nas atas de reuniões que a gente vem fazendo à medida que os itens vão evoluindo. E aí acabou que teve uma discussão no Slack Channel de uma dos membros da liderança pedindo uma ampliação do escopo, e essa ampliação de escopo já vinha sendo falado numa outra corrente de e-mail que estava circulando e tal. Então, assim, o meu trabalho foi, olha, baseado nessa iniciativa, estão havendo várias discussões relacionadas ao escopo, à ampliação do escopo desse projeto. Só me traz aqui agora quais são todos esses pontos que estão sendo discutidos. E aí, vasculhou e-mail, Slack Channel, tudo, e trouxe, olha, de acordo com todas as informações, esses aqui são os 3 pontos que estão sendo solicitados para que o escopo desse seu projeto amplie. E aí, como eu falei, beleza, um desses é pedir para eu incluir uma análise lá do time da elétrica e tal. Tá, mas beleza. Essa análise específica que o time da elétrica faz, em que momento que ela acontece? E aí já foi lá, pesquisou o Wikipage, já pegou os SOPs, já pegou as especificações e tal, já trouxe assim, ó, de acordo com essa rede de documentos e informações, esse processo que está sendo solicitado para você incluir no escopo do seu projeto, ele roda dessa maneira. Aí eu falei, beleza, então eu já estou entendendo como que eu vou incluir isso no escopo do meu projeto e em que momento deve ser do projeto. Então, assim, é muito, muito, muito poderoso, dá muita capacidade para a gente. Vocês imaginam o tempo que eu ia perder? Não, peraí, eu vou olhar agora toda a corrente de e-mails que eu tenho, eu vou comparar com algumas coisas que foram discutidas numa ata de reunião, e vou olhar numas Wikipages aqui, onde tem conteúdo relacionado à parte disso que a gente vem discutindo, vou fazer essa salada inteira, ou então eu vou criar recortes e vou ir subindo para uma ferramenta esses negócios para tentar partir de algum ponto. Sendo que, na verdade, eu estou só ali em linguagem natural. Busca isso, traz aquilo, compara com aquilo e me gera um resumo de 3 pontos aqui para eu entender para que rumo, em que fase do meu projeto que eu vou fazer a adequação desses itens de escopo solicitados. Então, era só para compartilhar um pouco disso, do tamanho da oportunidade que a gente tem de usar o MCP com a ferramenta que a gente tem aqui, mas também de entender o conceito e explorar isso na nossa vida pessoal, profissional. Ainda mais no momento que a quantidade de contexto que as ferramentas de IA têm aumentou substancialmente, né? Hoje o cloud, ou pelo menos o Cloud Code, o contexto é de 1 milhão de tokens por sessão. A NVIDIA, a última apresentação da NVIDIA, falou de soltar nos próximos 2 anos o modelo deles de 1 trilhão. Olha a exponencialidade que a gente está vivendo agora desse universo, assim, da evolução das ferramentas. E essas rotas, entender elas, começar a trabalhar com elas permitem esses caminhos poderosos de cruzar conhecimento. E o Wikipedia, eu acho que é um conhecimento para uma próxima reunião muito importante, que eu tenho ouvido muita gente falando que o MCP foi o ponto 0 para ter uma boa comunicação com o IA, mas do ponto de vista de memória de contexto, o Wiki é o caminho mais sustentável das ferramentas. Eu acho que depois isso dá até uma boa fala sobre o tema, se alguém quiser. Mais alguém? 2 segundos de silêncio. Não, super agradeço. Mais uma reunião prazerosa. Nos vemos na próxima. E é isso. Boa noite. Maravilha, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Valeu, até mais.